Oi pessoal, tudo bem? Boa noite. Olha só, vou passar algumas aulinhas aqui para vocês daquilo que a gente já estudou anteriormente, porque alguns alunos faltaram, né? Enfim. E aí eu vou mandar esse link aqui em PDF para vocês. Aí aqui em cima ó, vai ter um link, tá? Lá no WhatsApp. Aí quando você abrir o PDF é só clicar no link que vai estar bem aqui. E aí vocês vão poder assistir essa pequena aulinha que eu vou passar aqui, que vai ser só uma revisão daquilo que a gente já estudou, tá bom? Então, let's go start, people. Ok, good evening for everybody. Lembram-se lá do nosso cumprimento? How's it going? What's up? Hi there. How are you? Não é verdade? Então, tudo isso é como vai você, como você está. How have been you... Desculpa, gente, é que meu bebezinho tá aqui atrás. Não sei se dá pra ver, ele tá mexendo ali estranho. How have you been? Enfim. Vamos lá. Olha só, então a gente fez um pequeno estudo desse texto, né, que foi a Dedicated Teenager, então uma jovem, uma adolescente dedicada. Eu vou ler ele novamente para que vocês possam estar aprendendo, né, a leitura de cada palavra, viu? É importante vocês aprenderem o significado de cada palavra. Meu bebê está abrindo a porta, né? Aprender o significado de cada palavra. Aprender a pronúncia, enfim, tá bom? Vamos nessa então? Olha só. Então, olha só, gente. A Dedicated Teenager. Peraí, Vocês reparem que aqui, ó, eu coloquei algumas palavras com negrito e sublinhado, tá vendo? Os verbos. Outras estão de vermelho, ó, tá? Outras aqui estão de azul, então tudo isso aqui tem um significado que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Então vamos lá, olha só. Estudem a pronúncia e aprendam cada significado de cada palavra, tá? Dos verbos, ó, pra gente ir conhecendo os verbos também. Então, Dedicated Teenager. Jenny is very intelligent teenager. She is 15 years old and has 2 brothers. She goes to school in the morning and helps her parents in the afternoon. In the evening, she studies English at school. She loves ice cream and barbecue. She eats an ice cream every day, and on the weekend, she eats barbecue. Her brothers don't like to study, but they help their parents too. They want to open a small restaurant because they like to work with food. Jen likes science and she wants to be a doctor. Her father tells her that it's necessary to study a lot to be a doctor. Jenny tells her father, yes, you are correct. This is my dream and... Deixa eu colocar esse negócio aqui pra cima aqui, gente. Espera aí. Olha só. And, parei aonde mesmo? And I know it is possible because I am dedicated. Jenny's family has problems, but they believe there are solutions, and they never give up. Jenny doesn't have everything she wants, but she works hard. Então, gente, olha só. Onde tem o she, tá vendo? Goes, ó. She goes, and helps. She eats, né? Lembra que tem aquela mudança quando você fala dos pronomes que estão no singular, que é o he, o she e o it. Ela, ele e o it, que é ele e ela para qualquer coisa que não seja ser humano. Então veja que teve uma pequena mudança no verbo, né? Vocês estão lembrados disso, não é verdade? She wants to be a doctor. Her father tells her. Her father não, né? Jenny tells, tem uma mudança aqui, um verbo, tem um acréscimo do S. Então, isso aqui nós já estudamos na sala de aula, eu quero que vocês relembrem, tá bom? Pra gente não ter erro.
Então até já coloquei aqui embaixo aqui, ó. Refaçam os exercícios, tá? Ó, quando termina com O, Z, SS, CH, SH e X, você vai ter que acrescentar a letra ES, ó, a letra ES no final do verbo. Então o verbo go, como que ele vai ficar no he, no she, no it? Goes. O verbo buzz, como que vai ficar no he, no she, no it? Acrescenta o ES, buzzes. O verbo teach, como que vai ficar no he, no she, no it? Acrescenta o ES, teaches, ok? Então temos os terminados com Y, né, que é, por exemplo, a palavra say, dizer, play, jogar. No he, no she, no it, você tem que acrescentar o IES. Então, não, perdão, gente, ó. Quando ela é precedida de vogal, você vai acrescentar só um S, ó, o Y e o A, né? Então, ela terminou com a vogal, você só vai ter que acrescentar o S aqui no he, no she, no it. Então, vai ficar says e plays, né? No he, no she, no it. Parece que eu pulei um aqui, por isso que eu tava... Aqui, ó, perdão, gente. Pensei que eu tava aqui. Então, olha só. Verbo terminado em Y, precedido de consoante. Ó, fly, study e worry, né? Tem consoante. Então, no he, no she, no it, você vai tirar o Y e vai colocar IES. Então, vai ficar he worries, she worries, it worries, ok? Mesma coisa com os outros verbos. E esse aqui, então, eu já falei, né? Que é o terminado com isso precedido com Y. E esse aqui, ó, é o S. Né? Você só vai acrescentar o S nas outras palavras. Ó, walk, caminhar, sing, cantar, speak, love, like. Então, você vai simplesmente acrescentar o S. Walks, he walks, she walks, it walks. He sings, she sings, it sings. Speak, he speaks. Então, nós já estudamos isso, né? Já está bem tranquilo, né, pessoal? Então, olha só, o detalhe, né? O detalhe que nós não podemos deixar de observar. Quando você tem algum... quando você tem algum verbo auxiliar, que olha só, esse verbo aqui, ó, have, quando ele se refere a she, he e it, ele tem que ser has, que é o H-A e um S, has. Então teria que ser she has, he has e it has. Deixa eu pegar um bloquinho aqui, peraí. Então olha só, pessoal, o verbo have, que é o verbo ter, possuir. Aí o I have, eu tenho, o have, você tem, ele tem, he has, enfim. Então olha só, quando é o he, o she e o it, a estrutura do verbo ter, ele muda, ó. Tá vendo que ele ficou has? Viu? Has, ó. He has, she has, it has, ok? Então é o que eu estou mostrando aqui para vocês. Olha só esse caso aqui, ó. Então olha só, Jenny, aqui teria que ser o has, né? Aqui teria que ficar assim, ó. Se não tivesse o auxiliar, né? Então teria que ficar assim, ó. Jenny has everything, ok? Everything. Só que como nós temos um auxiliar que está jogando o verbo ter para o não ter, então she don't have, né? Doesn't have. Então olha só, she, aí ó, Jenny doesn't, que é o Jenny é o she, né? Ela. Então nós temos aqui a abreviação do not, doesn't, not. Tá vendo? Essa aqui é a forma abreviada, tá? Doesn't. Então esse have, ele tem que esse has aqui, ó, ele vai se transformar no have. Ó. Por que ele ficou have? Porque toda vez que você tem um auxiliar, lembra? Toda vez que você tem um auxiliar, você não precisa mudar a estrutura do verbo. E aí se inclui o auxiliar will, que é o do futuro. Então, qualquer auxiliar, que eu não vou entrar em detalhe aqui agora para não nos estendermos. Mas por isso que aqui esse have relacionado a Jenny, ele está have, não has, tá? Isso pode acontecer em qualquer lugar, com qualquer verbo. O verbo, a estrutura desse verbo aqui, ó, ela só vai mudar
ela só vai mudar no he, no she, no it, se ele tiver no presente, tá? Se ele tiver no presente e não tiver nenhum auxiliar. Se tiver qualquer auxiliar, aí ele não precisa mudar, porque é o auxiliar que vai mudar. Então, pessoal, outra coisa que eu queria que vocês observassem, que nós tratamos na última aula, a maioria de vocês não foram, foi só a Adriana, é o seguinte, são os pronomes. Olha só, aqui, ó, quando ela fala assim, ó, she goes to school in the morning, ela vai para a escola na manhã e ajuda os pais dela, ó, her parents. Então, por que que aqui, ó, her parents, de onde que surgiu esse her parents? Né? Então, ele está exatamente aqui, olha só. Aqui, ó, ele é um pronome possessivo. Então, veja, ó, ele segue essa estrutura aqui, ó. She, que é o pronome pessoal, her, que é o pronome oblíquo, que é aquele a ela. Por exemplo, quando eu falo eu amo ela ou eu a amo, então tem que falar I love her. Lembra que eu falei isso para vocês? Eu não posso falar I love she. Olha só, mais ou menos isso aqui que eu quero dizer, ó. Então, pessoal, olha só, eu não posso dizer assim I love she. Fica errado. Por que que tá errado? Porque todo pronome pessoal, ele tem que vir acompanhado de um verbo. Você não pode colocar um pronome pessoal sem ter um acompanhamento de um verbo. Então aqui tem um amor, que é o amo, né? Agora, esse ela aqui, ó, ele não pode ser o she, por quê? Porque não tem verbo aqui na sequência. Então tem que colocar o oblíquo nosso, né? Que é o object pronouns. Então o que eu tenho que colocar? Eu tenho que colocar o her. Então, eu a amo, ou eu amo ela. Qual que é o significado? É diferente o significado? She ou her? Não, é o mesmo significado. Tá, pessoal? Mesmo significado. Agora, do outro lado aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó. Nós temos o possessive adjective, que é o her, e o possessive pronouns, que é o hers. Então, eu vou mostrar para vocês como funciona cada um deles agora. Olha só. Então, olha, quando você prega essa frase aqui, she goes to school in the morning, né, ela vai para a escola na manhã, and helps her parents, e ajuda os pais dela. Então, olha só, she helps her parents, ela ajuda os pais dela. Então, aqui, ó, esse her é o her do pronome possessivo aqui, ó, hers, que está relacionado a ela. Então, esse her. Agora, quando que eu vou usar esse hers aqui? Então, olha só, que é o possessivo pronouns. Olha só. Então, você fala assim, ó, ela ajuda os pais dela, ela ajuda os pais dela. Mas e você aponta para uma outra menina, vamos supor que tem uma outra menina próximo, aí você aponta o dedo e fala assim, e ela ajuda os dela, e ela ajuda o dela, que é como se tivesse uma outra moça por perto, né? Aí você fala assim, and she helps hers. Então esse hers aqui é o mesmo dela, só porque geralmente ele fica no final da frase. E ele não tem um acompanhamento de um substantivo. Porque olha só, esse her aqui, ó, ele acompanha esse substantivo aqui, ó, que é o parents, os pais. Os pais é um substantivo. Então, ele está acompanhado. Agora, quando eu falo que and she helps hers, então, ele e ela ajudam os dela. Então, quando você fala os dela, que dela? É os parentes dela também, os pais dela. Parentes não, perdão, os pais dela. Então, a palavra, o pronome hers, ele substituiu esse substantivo aqui, o parents. Ok? Então, ó, tem um outro exemplo aqui, ó, que ela fala assim, ó. Her father, ó, o pai dela, ó. Her father, o pai dela. Tá vendo? Tells her. Então, o pai dela. Agora, olha só, tells her. Então, o pai dela, o her father, é esse her father, olha só. É o her pronome possessivo, her father, o pai dela. Her father, tá? Dela. Agora, aquele outro lá já é esse pronome objeto aqui, ó. Por quê? Porque ele, ó, ele não tem um verbo, que lembra que para quando você conjuga com o pronome pessoal, que é o she, tem que ter um verbo na frente. Esse verbo aqui não está na frente, ó. Então, ó, her father tells her. O pai dela lhe disse, ó, lhe disse, ou disse a ela, disse para ela. Então, esse her aqui é diferente desse.
mas tem a mesma tradução, diz que tudo significa a mesma coisa, tá? É só uma questão de ter um verbo, pronome, enfim. Vou dar outros exemplos aqui para vocês, olha só. Então, olha só, como sujeito do pronome, né, que é o I, you, he. Então, olha só. He lives in Chicago since 2013, né? Então, ele vive em Chicago desde 2013. Olha só, he, aí você usa o pronome pessoal aqui, né, de subject pronoun, pronome pessoal. He, ele, vive, tá vendo que tem um verbo depois? He live, ele vive. Então, aí você usa esse pronome. She comes now. Ela está vindo agora, ou ela vem agora. Então, she, você vai usar o pronome she, o pronome pessoal she, e vem agora. Então, tem um verbo depois do she, tá vendo? Ela vem agora. Então, você vai usar esse pronome. Agora, o object pronouns, né? Que é o nosso oblíquo aqui. Então, olha só. I told. Beleza. I, você usou o pronome. E o told, no passado. Eu disse, eu falei. Agora, olha só o a ele, que é o him, que é esse aqui que você vai usar, ó. A ele, ó. I told him. Não tem verbo aqui depois. O about não é verbo, about é uma preposição. Então, ó, I told, por isso que eu tive que colocar o him. Eu não podia colocar I told he, eu disse a ele. Eu tenho que colocar o him, porque não tem um verbo aqui acompanhando. I told him. Então, eu tive que usar o him, o nosso oblíquo. O object pronouns é o nosso oblíquo aqui no Brasil. Então, I told him, se eu colocasse I told he, ficava errado. Eu disse a ele. Por que ficava errado? Porque não tem outro verbo aqui para o pronome estar conjugando. Perfeito? We love her. Ó, nós amamos ela. Ou nós a amamos. Então, we, beleza, você usa o pronome we, pronome pessoal, ótimo. We love, por quê? Porque tem um verbo amar. Agora o her, nós amamos ela. Eu não posso colocar we love she. We love she. Nós amamos ela. Por quê? Porque depois dela que a frase acabou, não tem verbo, não tem mais nada. Então o que eu tenho que usar? Eu tenho que usar o pronome oblíquo nosso aqui, que lá é o object pronouns. Então tem que colocar o her. We love her. Se eu colocasse o she aqui, ficaria errado. Agora vamos ver um pronome possessivo, tá bom, pessoal? Vamos lá. Vamos passar para o lado de cá agora. Possessive adjective e possessive pronouns, tá? Vamos lá? Então, gente, olha só, este pronome, né, o pronome possessivo my. Então, ele vem, o my é porque é meu, né? Meu é porque é eu, não é? Ele acompanha o sujeito, o pronome pessoal aqui, o I, eu. Acompanha o pronome oblíquo nosso, object pronouns, que é o me e o me, né? Que é eu também. E o my, tá vendo? My ou mine, que é o possessive adjective pronoun. Então, que pronome é esse? Olha só, quando eu quero falar que alguma coisa é minha. Então, my pen is new. My pen is new. Ok? Então, o que acontece? Esse my aqui, olha só, esse my, ele é, você possui alguma coisa, que é a caneta, certo? A minha caneta é nova. Então, ele vai vir aqui, ó, você vai usar o my. Certo? Nesse caso, você vai usar o my. Por quê? Porque ele tem que estar relacionado com um substantivo, que é a caneta. Certo? Olha, his dog is black. Então, o cachorro dele é preto. His dog, o cachorro dele é preto. Então, é do he, ó, que é ele. O pronome relacionado a ele é his. Então, você vai falar his dog is black. Você não pode falar your dog is black. Quando você fala your, seu cachorro, é relacionado a você. Então, não está correto. Você tem que usar o his. His dog is black. Ok? É o his. Então, her sister is an architect. Então, ó, a irmã dela é uma arquiteta. Her sister. Então, você vai ter que usar o her, que está relacionado com o pronome she. Por isso que eles estão todos na mesma linha. Ó. She, her, her, novamente, hers. Então, her sister is an architect. Agora, olha só, o que é o possessive pronouns? Então, olha só, aqui você tem my pen is new. Então, minha caneta é nova. Aqui você tem this pen is mine.
Então, olha só, essa caneta é minha. Tá vendo que você mudou o local da posse? Então, olha só, esse mine aqui, ó, esse mine, ele está no final da frase. Quando ele fica no final da frase, você tem que usar o possessive pronouns, que é o mine. Significa a mesma coisa, tudo é meu, ó. Esta caneta é minha. Só porque, para você usar esse pronome my, tem que ter um substantivo na frente. Aqui não tem substantivo na frente. Olha só, these cars are theirs. Então, estes carros são deles. Então, olha só, você não pode usar o their aqui, você tem que usar esse aqui, o theirs. Por quê? Porque não tem um substantivo na frente. A frase morreu aqui, ó. The bag is hers. Então, a bolsa é dela. Olha só. Então, she, her, hers. Você tem que usar esse hers aqui com S no final. The bag is hers. Aquela bolsa é dela. Então, foi isso aqui, pessoal, que aconteceu aqui nesse... Minha filha que chegou aqui, gente. Foi isso que aconteceu aqui nesses casos, ó. Help her parents, ajudar os pais dela. Her brothers, os pais dele. Their parents, os pais deles, tá vendo? Their. Jenny tells her father, os pais dela. Enfim, pessoal, é isso. Não vou estender mais, porque eu acho que já ficou grande demais esse vídeo, tá? Mas façam um estudo sobre isso, tá bom, gente? Aprendam esses pronomes e nós vamos usando ele aos poucos, tá? Nos próximos textos que eu passar para vocês, tá bom? Obrigado pela atenção, gente. Desculpa aí qualquer coisa, viu? Um forte abraço aí para todo mundo e até mais. See you soon.